como vai? Na videoaula de hoje vamos estudar sobre a conquista da concentração e do foco. A princípio, vamos fazer dentro de um contexto esportivo. No entanto, se você não é um atleta de alto nível, mas o tema concentração e foco lhe despertou a atenção, podemos pensar nesse tema para qualquer área de intervenção e atuação da nossa vida. O primeiro aspecto importante a se levar em concentração é nós determos a informação de que o nosso cérebro não foi constituído biologicamente para fazermos várias coisas ao mesmo tempo. Que para nós fazermos uma tarefa bem feita, nós precisamos estar concentrados e focados. Qual é a diferença de concentrado e focado? Explico para você. A concentração, ela ocorre quando eu tenho dois ou mais estímulos acontecendo ao mesmo tempo ao meu redor e eu tentando prestar atenção neles conjuntamente. Exemplo, se eu estiver assistindo televisão, mexendo no smartphone e ouvindo a música que está tocando num cômodo ao lado. São 3 estímulos que chegam até o meu cérebro. Então, o estímulo principal é a televisão, mas eu também estou mexendo no smartphone e ouvindo a música. O que isso quer dizer? Que eu estou concentrado na TV, mas eu não estou focado. Qual é a diferença então? Quando eu estou focado, mesmo que a música esteja tocando no cômodo ao lado, e mesmo que o smartphone esteja vibrando com as chamadas de redes sociais. Focado, eu apenas estarei única e exclusivamente prestando atenção naquilo que está sendo transmitido pela TV. No que diz respeito ao ambiente esportivo, isso é fundamental. Eu não posso entrar em campo, entrar em quadra, entrar na pista de atletismo, único e exclusivamente concentrado. Eu tenho que entrar para o meu ambiente de competição focado. Por quê? É simples. Se eu for comparar o atleta que está em um ambiente de competição, como a pessoa que eu dei o exemplo, que está assistindo TV, que está mexendo no smartphone, que está ouvindo a música no cômodo ao lado, eu não posso esperar desse atleta que esteja concentrado, não só na sua prova, mas em outras 2 coisas diferentes, que ele consiga render o máximo da sua performance. Quando o Paulo Henrique Ganso, que hoje está no São Paulo, e estava, na época, no Santos, perdeu 2 pênaltis numa mesma partida contra o Botafogo do Rio de Janeiro. Depois, na entrevista, ao ser perguntado o que é que aconteceu, ele respondeu que no primeiro pênalti que ele errou, ele ficou preocupado se o goleiro tinha estudado a maneira como ele havia treinado. Então, se ele estivesse exclusivamente focado, não haveria outros pensamentos na sua mente. Então ele estava concentrado? Sim, concentrado na execução do pênalti, mas também em outros estímulos, nesse caso do exemplo que eu estou dando, não necessariamente estímulos externos, mas um estímulo interno de pensamento recorrente sobre qual seria a melhor estratégia naquele momento. E no segundo pênalti que ele errou, ele mesmo disse que aí ele ficou preocupado, já que ele errou o primeiro, de no segundo, se ele haveria de bater no mesmo canto ou em outro. Ora, é o mesmo no que diz respeito a um aluno que estudou muito para prestar um vestibular e que na hora de responder a questão, coloca em dúvida e fica com pensamentos recorrentes, mesmo estando concentrado na prova, será que ele vai para a alternativa A ou para a alternativa B? O nosso cérebro é extremamente inteligente.
E se nós o programamos para executar uma tarefa, se não modificarmos aquilo que foi programado, ele executará a tarefa da mesma maneira que nós o programamos. Voltando novamente para o ambiente esportivo. Se o ganso não ficasse preocupado se o goleiro tinha ou não estudado a sua forma de bater, fosse lá e executasse a maneira como ele treinou, é muito provável que ele haveria de converter o gol. Porque a forma como ele treinou, estatisticamente falando, demonstra que é muito difícil do goleiro chegar na bola. Mas ele colocou em dúvida aquilo que havia feito durante a semana de trabalho. Assim como o vestibulando, muitas vezes, coloca em dúvida aquilo que havia estudado ao longo de semanas, às vezes meses. E ambos, tanto o ganso quanto o vestibulando, estavam concentrados. No entanto, não conseguiram atingir um estágio de foco, ficar única e exclusivamente centrado em um único estímulo. Como eu sei se eu estou concentrado ou se eu estou focado? Já expliquei para vocês que quando eu estou concentrado, mesmo assim, outros estímulos, seja externo ou interno, podem começar a ocorrer na minha mente. Mesmo que eu tenha um estímulo central. Nós chamamos isso de estímulos periféricos, certo? E quando eu estou focado? Quando eu estou focado, eu perco a noção de tempo e espaço. De tal forma que quando você está focado em uma aula e de repente toca o sinal para ir embora, naquele momento você se desperta e diz: eu não acredito que já se passaram os 50 minutos. Quando você está focado num treino e de repente você executa uma jogada e continua executando a jogada e todo mundo olha para você e pede para parar, e a hora que você se dá conta, você percebe que o treino já havia sido parado por uma circunstância ou outra, e você nem havia percebido, é porque você estava focado única e exclusivamente na tarefa que você tinha que executar naquele momento. E isso, para a performance de alto nível, é fundamental. Para tanto, eu vou lhes dar uma dica. Se nós construirmos micro-rotinas de concentração, MRC, fica mais fácil para nós entrarmos em um estágio de foco. Há alguns atletas que visivelmente nós podemos perceber que constroem a sua micro-rotina de concentração e fica patente, visível para todos nós. O Cielo, nosso emérito nadador, bate no seu peito a ponto de ficar com marcas vermelhas, de tanta força que ele bate. Por que será que ele acaba executando aqueles movimentos de bater em si mesmo? Porque a partir do momento que ele executa essa ação, ele sai de um estágio de concentração e adentra um estágio de foco. De tal forma que na mente dele só se passa aquilo que ele criou junto com o seu treinador de estratégia para poder colocar em prática dentro da piscina. Cada atleta acaba criando uma micro-rotina de concentração. Alguns utilizam uma micro-rotina de concentração, como por exemplo a tenista russa Sharapova, de cerrar os punhos. E quando cerra-se os punhos, emite uma informação para o cérebro de que nada mais pode fazer parte daquilo que deve ser pensado no momento seguinte. Isso é fácil de se construir? Devo confessar que não. Assim como ir para a academia para ganhar massa muscular exige muito esforço, muita dedicação, muita repetição. Assim como treinar uma determinada jogada ou um esquema tático exige também muito esforço, muita dedicação e muita repetição, para criar uma micro-rotina de concentração, exige também do atleta muito esforço, muita repetição e muita dedicação. Pense nisso. Será que você já tem e nem percebe uma micro-rotina de concentração que te leva para o foco?
Será que você ainda não tem e precisa construir uma micro-rotina de concentração por conta de muitas vezes você ficar disperso dentro do ambiente de competição? Pense nisso.